Boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Gente, disciplina Higiene do Trabalho. Aula de número 4. Tá aqui mais uma vez meu telefone, tá aqui meu e-mail. Dados e informações gerais aqui na tela, tá? A gente vai iniciar a disciplina hoje. É conceitos básicos, ou melhor, são termos técnicos utilizados na higiene do trabalho /ocupacional, que eu já expliquei para vocês, né? Que neste caso, para a nossa disciplina, vai ser a mesma coisa. Então, vamos lá. Primeiro termo aí, que você tem a obrigação de dominar e conhecer. Isso é muito importante. Vocês vão estudar e vão pesquisar isso aqui, tá? Então, ó, nós temos aqui o termo nível de ação. O nível de ação é o valor acima na qual devem ser iniciadas medidas preventivas de forma a reduzir a exposição a agentes ambientais para que não ultrapassem os limites de tolerância. Vamos lá. Aí aqui eu deixei uma formulazinha aqui, talvez alguns de vocês vão entender melhor com a fórmula. Nível de ação é igual a limite de tolerância dividido por 2. Nós vamos aprofundar no estudo dos riscos ambientais, né? Mas já tem aula aí gravada para vocês. Acredito que se você não se lembrar, volte nessa aula, que é a aula 3, que eu falo sobre riscos ambientais. Aonde que eu falo das unidades de medida. Então, exemplo, eu vou medir o ruído em que? Decibéis. Vou medir a vibração em que? Metros por segundo ao quadrado. Vou medir o calor em que? Graus Celsius. Então, imagine que você tenha, exemplo, exposição a calor. Acho que todo mundo vai entender a unidade, né? Graus Celsius. Eu vou inventar uma aqui agora, tá? Porque não é assim que está na norma, não. Mas vamos lá, vamos imaginar que eu tenha exposição a um agente que gere calor, a um forno. E aí o calor gerado lá, o limite de tolerância é 40 graus Celsius. Então eu estou exposto ao agente físico calor. E nesse caso o limite de tolerância é 40 graus. Significa que se tiver a 41 graus eu não posso trabalhar. O que é o nível de ação? É 20. 20 não é a metade de 40? Quando chega a 20 graus Celsius, o empregador, o técnico de segurança, ele já tem que passar a adotar medidas de controle para que a temperatura daquele local não se eleve, né? E não chegue ou ultrapasse o limite de tolerância. Então isso é o nível de ação. O meu limite tolerável é 40. Mas quando passa de 20, eu já tenho que tomar alguma atitude. Eu já preciso adotar alguma medida de controle. Aí lembra do princípio? Fonte, trajeto e indivíduo, né, gente? Outro exemplo. Eu tenho exposição à vibração. O limite de tolerância é 10 metros por segundo ao quadrado. Vibração localizada, tá? Exemplo, estou trabalhando com a furadeira. Presta atenção. Se o limite de tolerância é 10 metros por segundo ao quadrado, as unidades de medida nós vamos estudar, tá? Não se preocupem. Então, significa que o meu nível de ação é 5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, é a metade do limite de tolerância. Então, eu não posso permitir que o trabalhador fique exposto a uma intensidade superior a 10 metros por segundo ao quadrado. Mas quando chega em 5, eu já tenho que tomar uma atitude. Outro exemplo, vou usar poeira, vou usar aqui o termo poeira. Gás, eu tenho exposição a um gás e o limite de tolerância para aquele gás é 20 ppm. ppm também é unidade de medida, significa partes por milhões, não se preocupem com isso. Se o limite de tolerância é 20 ppm, significa que quando chega a 10, quando eu chego no meu nível de ação, eu já tenho que passar a adotar medidas de controle. Vou enclausurar o ambiente, vou ventilar o local, vou fornecer EPI, né, máscara ou respirador para o trabalhador.
para que não chegue, para que a concentração desse gás não cresça e não chegue aqui, ó, no meu limite de tolerância, tá? Então, foi 3 exemplos que eu citei com vocês aqui, espero que tenha ficado claro. Agora, o que é o limite de tolerância? Aí aqui eu só inverti a fórmula, ó. LT de limite de tolerância é igual a nível de ação multiplicado por 2. O meu limite de tolerância é 2 vezes o meu nível de ação. É a intensidade barra concentração. De novo, vou repetir aqui: calor, ruído, vibração, radiação. Eu vou medir a intensidade. Agora, poeira, gás, vapor, névoa, neblina, eu vou medir a concentração. Então, é a intensidade ou concentração máxima relacionada à natureza, ao tempo de exposição. Natureza, se é tóxico, corrosivo, inflamável. Tempo de exposição, se eu fico exposto a 1 hora, 2 horas, 6 horas, 8 horas, a um agente físico, químico e biológico, e não causará danos à saúde do trabalhador exposto. Então, limite de tolerância, o trabalhador ele pode, vamos pegar os mesmos exemplos. O limite de tolerância para a exposição a calor é 50 graus Celsius. Então, neste caso, o tolerável é trabalhar até 50. Sendo que em 25, né, no nível de ação, eu já adotei, já forneci EPC, já forneci EPI, já adotei medidas administrativas. Eu dei o exemplo também na tela anterior da vibração, né? Então, estou exposto a 10 metros por segundo ao quadrado de vibração. Então, neste caso, com 5 eu tomei o meu nível de ação, o limite, o tolerável é 10, acima de 10 já não pode trabalhar. Não pode deixar o trabalhador executar o trabalho. Então, perceba que eu posso ultrapassar o meu nível de ação, mas eu não posso ultrapassar o limite de tolerância. Aí, existe aqui o limite de tolerância TWA, que é um termo muito utilizado, tá? Por quê? Lembra do limite de tolerância? Em algum momento durante a jornada, na verdade, gente, pode acontecer de eu ultrapassar o limite, mas eu vou reduzir ele de forma imediata, tá? Então, ó, esse TWA é da famosa ACGH, Confederação Americana de Higienistas Industriais Governamentais. A aula de número 1 eu explico o que é a ACGH, pelo menos dou uma explanada para vocês, tá? O que é esse limite de tolerância? Então, é um termo utilizado aí dos Estados Unidos, nós utilizamos muito aqui no Brasil. É a concentração média ponderada. Existe a média aritmética simples, existe a média aritmética ponderada. Então, existe uma ponderação de uma média. Professor, não entendi, não tem problema, a gente vai ter muito exercício relacionado a isso aqui. Espero que em aulas presenciais, tá? Porque tem que fazer umas continhas aí. Então, ó, é uma concentração média ponderada do tempo para uma jornada completa de 8 horas diárias ou 40 dias semanais, na qual o trabalhador fica exposto. Então, veja bem, aqui, ó, vamos imaginar que aqui é gás, é vapor, é poeira. Aí nessa escala aqui na horizontal é tempo, então aqui é em horas, ó, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas. Esse gráfico aqui, essas ondas, está medindo a concentração, é poeira, né? Se fosse, exemplo, ruído, seria intensidade. Aí vamos lá, reparem que aqui eu tenho risco grave e eminente, vocês conhecem esse termo. E aqui eu tive uma oscilação na concentração, ó. Eu tive uma oscilação. Reparem que o meu TWA, TLV, significa limite de tolerância. Aí TWA é média ponderada, tá? Então veja bem, reparem que eu ultrapassei o limite, ó. Só que aqui depois eu vou tirar uma média ponderada, porque às vezes o que passou aqui, eu vou poder descontar aqui, ó. Tá? Então esse é o TWA. Agora, geralmente, quando a gente pega esse limite de tolerância e traz para o Brasil, aqui não é 40 horas, para o Brasil é 44 horas, tá?
Limite de tolerância STEL, STL ou STIL, muito utilizado. É uma concentração média ponderada que ocorre em um período de 15 minutos. Esses 15 minutos não podem ser ultrapassados, tá? Não deve ser ultrapassado em momento nenhum da jornada de trabalho. O limite de tolerância STEL contempla o TWA. O que é isso? Vamos lá. Reparem que aqui é a mesma ilustração, ó. Então, TLV, TWA, limite de tolerância, TWA. Aqui TLV STEL, então limite de tolerância STEL. Reparem que no gráfico aqui eu ultrapassei o STEL, ó. Se eu ultrapassei, significa que eu vou ter que pagar o trabalhador adicional de insalubridade por esse gráfico. Mas em condições de segurança normal, esse gráfico aqui não poderia passar dessa linha, ó. Então, por isso que fala, em momento algum da jornada de trabalho, o STEL não pode ser ultrapassado em momento nenhum da jornada de trabalho. Se ultrapassar, o ambiente vai ser considerado insalubre, tá bom? Aí aqui, agora eu podia ter mantido a mesma imagem, gente, mas enfim, aqui ó, TLVC, tá vendo? Esse TLV eu vou explicar para vocês. Ainda falando do STEL, as exposições entre o TWA e o STEL não podem durar mais de 15 minutos. Então é no máximo 15 minutos. Significa que para mim ultrapassar essa linha aqui, ó, essa linha, essa primeira, eu vou ultrapassar no máximo por um período de 15 minutos. Reparem que aqui é de 4 horas a quase 5 horas e meia, tá vendo? Então ultrapassei o limite aqui 1 hora e meia, ó. Totalmente errado, totalmente fora da norma. Esse STEL, ele só pode ultrapassar 4 vezes durante a minha jornada. Deixa eu voltar aqui, ó. Repare que eu ultrapassei 1, 2, 3 vezes nesse gráfico, ó. Agora nesse aqui eu já ultrapassei 4 vezes, ó. Então nesse caso aqui, e a cada no máximo intervalo, né, o intervalo de no máximo 1 e 1 hora. Então aqui TLV STEL. Então tem que ter um intervalo, de 1 e 1 hora e pode ocorrer 4 vezes no dia. Aí eu estou dentro do limite. Limite de tolerância Ceiling ou Ceiling, tá, gente? Ou valor teto. Nunca utilizei esse termo aqui, Ceiling. Só valor teto mesmo. O valor teto, ou Ceiling, é o seguinte. É quase a mesma coisa do nosso limite de tolerância aqui, ó. A diferença, quase a mesma coisa do limite de tolerância TWA e também o limite de tolerância STEL. Ou seja, é um limite. Para mim chegar no limite de tolerância valor teto, eu tenho que ultrapassar o TWA, ultrapassar o STEL e eu tenho que chegar aqui no Ceiling. É a intensidade ou concentração máxima relacionada com a natureza e o tempo de exposição a agente, que em momento algum na jornada de trabalho, na jornada laboral do trabalhador, poderá ser excedido. Vamos lá, repare a linha vermelha aqui, ó, que eu tenho o Ceiling ou valor teto. Então aqui nessa faixa amarela, se vocês criarem uma linha do tempo aqui imaginária, aqui onde é que eu estou com a seta, aqui seria o nível de ação, ó. Então o nível de ação estaria aqui, ó. Na linha amarela é o limite de tolerância. Aí nesse caso aqui, limite de tolerância TWA, média ponderada. Por que média? Porque existem oscilações de concentração ou intensidade. Aqui no caso, pela imagem de concentração. Ok, eu posso ultrapassar o TWA? Pode, porque tem o limite de tolerância STEL. O limite de tolerância STEL, ele ultrapassou 1, 2, 3, 4 vezes. Tá vendo o TWA? Opa, então tá no limite. Só que uma vez que eu ultrapassei o STEL, aí eu vou ter o valor teto. Esse valor teto, se eu aqui tem 100 ppm, 150, 200. Se no gráfico aqui eu ultrapassar 200 ppm, aí é risco grave e eminente. Aí é uma condição que gera até interdição de ambiente, de máquina, de equipamento.
dependendo do local, se for obra, se for referir a obra, embargo. Então a diferença do valor teto para os demais limites de tolerância é que esses limites de tolerância, em algum momento, eles podem ser ultrapassados. Aí o trabalhador não pode trabalhar, você vai lá, adota a medida de controle. Agora, esse valor teto não, se for ultrapassado é risco grave e iminente. Já gera situações de embargo ou de interdição, tá? Aqui são alguns termos de algumas organizações internacionais, ó. Então, exemplo, para a norma da CGH, a denominação é TLV, que no caso é valor limite, traduzindo. Existe um limite de tolerância também para agentes biológicos, que é o BI. Para OSAS, ou OSHA, e é o PEL. E aqui para NIOSH, ou NIOSH, nós temos aqui o HEL. Vamos trabalhar com isso aqui, professor. Esses dois primeiros aqui trabalha-se no curso de especialização técnico de higiene ocupacional. Não sei se vai dar tempo a gente fazer alguns cálculos, alguns exercícios voltados a isso aqui na disciplina de higiene do trabalho do curso. Bom, agora aqui, conceito de grupo homogêneo de exposição. Vamos lá, vou fazer a leitura. Eu quero que vocês prestem atenção na figura, porque infelizmente é o único recurso que eu tenho. Até que eu descubra uma ferramenta aqui para me desenhar, escrever para vocês, gente, infelizmente é o recurso, tá? Então, é um grupo de trabalhadores que experimentam situações de exposição semelhantes, de forma que o resultado fornecido pela avaliação, que pode ser quantitativa ou qualitativa, tá? Da exposição de qualquer trabalhador desse grupo, seja representativo da exposição dos demais trabalhadores. Então, olha só. Aqui eu tenho um grupo, e aqui vamos imaginar que aqui eu tenho 15 trabalhadores. E exemplo, todos aqui têm exposição a ruído, calor e poeira. Então, estou citando aqui 3 riscos ambientais. Só que eu posso ter um colaborador aqui que, além desses 3 riscos, pode ter exposição à umidade. O outro colega já não tem, porque as funções são diferentes, os locais de trabalho são diferentes. Eu posso ter, exemplo, em uma área, um setor, um supervisor que vai em todas as áreas, todos os setores de trabalho. Agora, eu posso ter um operador ali de uma fábrica que ele só vive no setor dele. Então, o supervisor tem a exposição tanto do ambiente desse operador e tanto de outros ambientes. Então, daqui, o que é o GHE? Eu tenho que tirar um grupo que tenha exposições semelhantes. Esse grupo aqui tem exposição, exemplo, a 5 riscos ambientais: ruído, calor, vibração, gases, vapores, neblinas. Esse segundo grupo aqui tem exposição somente a 2 riscos, por exemplo, ruído e poeira. Este grupo aqui tem exposição somente a um risco, nesse caso aqui, o ruído. Perceberam que eu separei aqui os indivíduos, os trabalhadores, conforme o tipo de exposição, conforme o risco que eles estão expostos? Então aqui eu criei um grupo que não é idêntico, mas é homogêneo, é muito semelhante. E aí eu vou conseguir o quê? Realizar a avaliação desses trabalhadores mais facilmente, separando esses grupos. Então eu vou analisar esse grupo aqui, depois esse grupo, depois esse grupo. Eu não consigo avaliar os trabalhadores como um todo, tá? Ok, então do meu GHE, eu vou tirar agora, presta atenção, de cada grupo aqui agora eu vou ter que tirar o meu EMR, exposto de maior risco. Então, aqui eu tirei um grupo, 2 grupos, 3 grupos. Esse aqui, grupo com exposição a 2 agentes físicos. Este aqui, 3 agentes físicos. Esse aqui, a 4 agentes físicos. Ok. Só que aí, de cada grupo,
eu falei que a exposição ela é semelhante, eu não falei que ela é idêntica. De cada grupo aqui eu tenho o exposto de maior risco. Como assim? Ah, mas todo mundo aqui tem exposição a ruído e poeira. Ok, mas qual que tem uma intensidade maior de exposição a ruído? Qual aquele que tem exposição a concentração maior de poeira? Então daqui eu posso tirar o meu exposto de maior risco. Então para mim determinar esse exposto de maior risco, eu tenho que dividir o GHE, os grupos homogêneos de exposição, e de cada grupo homogêneo de exposição eu preciso tirar o exposto de maior risco. Imagine vocês na sala de aula, neste exato momento, que a pandemia acabou, nós estamos tendo aula, bacana. Aí tem um ventilador funcionando. Esse ventilador está na sala do lado direito. Ok? É o auditório aí. Vocês concordam que quem está ao lado direito, que está próximo ali ao lado, ou de repente do lado ou ao lado do ventilador, tem uma exposição a intensidade de ruído maior, exemplo, do que o colaborador que está lá no fundo da sala? A exposição de vocês numa sala de aula é a mesma. Vocês têm exposição, exemplo, a riscos ergonômicos. A exposição ela é semelhante, desculpa. Porém, a exposição do colega que está sentado próximo ao ventilador, a exposição a ruído, ela pode ser maior do que o colega que está no fundo da sala, tá? Um exemplo pobre, mas dá para vocês entenderem muito bem, tá? Ok, uma vez que eu separei meu GHE, determinei o exposto de maior risco, eu preciso determinar também qual é o tipo de exposição desses trabalhadores. Como assim, professor? Vamos lá, o tipo de exposição tem muito a ver com o tempo que essa pessoa está exposta. Então, olha só, o primeiro tipo de exposição é a exposição eventual esporádica. É quando o trabalhador, imagina que isso aqui é gás, ele tem uma exposição de até 30 minutos por dia, ou se eu for levar a semana, semanal, né, por jornada. Não, por dia aqui, a jornada. Então, veja bem, esses colaboradores aqui vão trabalhar numa empresa, eles trabalham 8 horas. Durante 8 horas, eles têm exposição aqui, vou inventar outro risco, aqui o gás, eles têm exposição a vapor, eles têm exposição aqui a vapor, mas somando esse tempo de exposição não vai ultrapassar 30 minutos. Então, eu vou determinar que a exposição desses trabalhadores é esporádica ou eventual, quer dizer, ocorre ocasionalmente. Agora, existe a exposição habitual, quer dizer que é hábito e é intermitente, tem uma intermitência. Se a exposição desse grupo de pessoas for a um tempo superior a 30 minutos, então repare que pelo tempo a concentração aqui vai aumentar. O trabalhador aqui ele pode inalar uma quantidade maior de vapor do que esse grupo. Então, é quando a exposição é acima de 30 minutos e abaixo de 6 horas e 36 minutos por dia ou por jornada. Então, é como se eu trabalhasse em uma empresa, numa fábrica, e somando as minhas 8 horas de trabalho, nesse caso aqui, o tempo que eu fiquei exposto ao vapor foi de 6 horas e 36 minutos. Não, professor, mas tem trabalhador que fica exposto durante todas as 8 horas. Ok, então a exposição dele será habitual permanente. É um hábito ele ter essa exposição e é permanente. A exposição ela é permanente. Então significa que a exposição aqui ao meu agente é superior a 6 horas e 36 minutos. Gente, é isso. Eu não sei, eu posso fazer uma atividade, eu posso de repente na aula presencial dar uma martelada aqui para a gente utilizar mais exemplos, mas são conceitos que vocês devem dominar e devem conhecer, tá? Tendo dúvidas, me chamem aqui, estou disponível. Abraço, tudo de bom para vocês.